Nós estamos em Rafar. Nós viemos aqui para contar a bela história deste município. Por isso, nós vamos entrar na cidade, vamos visitar vários locais, encontrar pessoas que irão nos falar a respeito e contar coisas maravilhosas de como começou tudo por aqui. Rafar está localizada a 142 quilômetros de distância da capital do estado de São Paulo. Tem a sua população estimada em 9.000 habitantes. Vamos ao início da história de Rafar. Que Rafar inicialmente começou na Fazenda Itapeva, que é o berço da comarca de Rafar, Capivari e Mombuca, há mais de 200 anos atrás. Nós recebíamos imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, que ajudaram a povoar esse pedaço de terra aqui chamado Cidade Coração. Diante do que começou na Fazenda Itapeva, as informações que eu tenho é que nós tínhamos um bairro onde se tinha tudo lá. Tinha venda, tinha igreja, capela, né? E na Segunda Guerra Mundial tem informações que mais de 1.200 pessoas habitavam naquele espaço. Depois vieram os franceses para Rafar para a fundação do engenho, né? Que depois do engenho de Piracicaba, o de Rafar foi o segundo engenho a ser montado, né? Aí veio o Júlio Henrique Rafar, junto com uma equipe, para formar a Sucreri Brasiliense aqui em Rafar. O nome da nossa cidade deu-se devido ao fundador, Júlio Henrique Rafar, e ficou Rafar, Cidade Coração. O forte, vamos dizer hoje, de Rafar é a cana. Não de Rafar, de toda a nossa região aqui é a cana. Antes da cana era o café. Então, quando eu lembro até a minha idade, eu tinha 14 anos, os antigos, que eu entrei na usina, eles criticavam eles achavam que era uma ousadia, aí trocar a cana por café. Bom, e antes do café, coisa que ninguém sabe, né, que era o chá da Índia. O forte do município de Rafar era a plantação da lavoura do chá da Índia. A usina Leopoldina, ela tem ainda, deve ter esse canal ainda, que tinha uma máquina geradora elétrica. E tinha um canal. Quando ia pegar a safra, tinha que fazer a limpeza nesse canal. E a minha mãe contava que tinha tanto peixe que a usina tinha 2 carrocinhas para tirar os peixes do canal e distribuir. E chegava a distribuir até para Capivari. Essa movimentação para a gente se emancipar começou por idealistas, né? Que eu me lembre, o Genaro Vigorito era um idealista, seu Luiz Ortolani e tantos outros aqui em Rafar, que tinham anseio de Rafar se tornar uma cidade independente de Capivari, não vila de Capivari, né? E por quê? Já se gerava recurso no município, então poderíamos ter uma vida independente. Famílias tradicionais aqui, os Aprilantes, o Ortolani, tem tantas outras famílias que eu não vou me lembrar agora o nome, mas que batalharam para que pudéssemos se desvincular. Quem começou a luta da emancipação de Rafar, em 1932, foi um padre que estava aqui, Padre Manuel Simões de Lima. E ele era um homem muito para frente, ele não usava batina. E ele é que preparava os moços, a mocidade da época, para fazer ginásio. Ele jogava futebol, aí no prédio do Círculo, aí era um campo de futebol. Ele jogava futebol, ele nadava, ele tinha teatro, ele tinha mais coisa que ele andava paisana. Então ele viu aquela situação que Rafar sustentava a comarca e não tinha o retorno. Então ele entrou nessa luta. E Capivari se aproveitou, porque, você entendeu, o padre não podia andar sem batina,
podia jogar futebol, não podia nadar, não podia fazer nada. Então, ele teve que se envolver em política. E com toda essa mobilização, em 1965 conseguiu a tão sonhada emancipação do município de Rafar. Nessa primeira eleição que nós tivemos em Rafar, né, o Genaro Vigorito foi eleito como prefeito, né, foi um dos cabeças da emancipação, e como presidente da Câmara nós tivemos também o seu Luiz Ortolani, que foi também um dos incentivadores, ele e sua esposa, Nair, para a emancipação do nosso município. Aí vieram os primeiros comerciantes, algumas lojas, padaria, e aí barbeiros, aí foi se formando o município de Rafar, na parte baixa ali da Maurício Alaim, o bairro da Bomba, a estação. Nesta sala que eu estou, a gente ainda vê alguns implementos da época da formação da usina, né, pelos franceses. A gente tem parte da história do acervo guardado aqui, e isso nos remete ao desenvolvimento da nossa cidade. A Avenida São Bernardo, ela tem início ali próximo do rio, da estação, né, e ela passa por toda a lateral do município, e ela desemboca na Capela São Bernardo, que é dentro da Fazenda São Bernardo, onde tem o casarão que a Tarsila do Amaral viveu até os 9 anos, e nós temos um patrimônio tombado, que são os bambuzais que nós temos lá, né, além do casarão, onde tem todo o espaço de visitação e outras casas que não foram demolidas na ocasião. A história da igreja também está ligada ao início de Rafar. O Padre Regis é o nosso próximo convidado. O início de Rafar começou com uma vila chamada Itapeva, né? Até inclusive temos uma capela lá, uma capela bastante antiga que remonta alguns séculos aí, que foi dedicada a São João Batista, né? Logo crescendo um pouco mais, né? Passou a existir Capivari, porque era a cidade o lugar mais próximo da usina que viera a ser construída, que seria uma usina de açúcar e álcool, né, de cana-de-açúcar, e por isso então Capivari. E Rafar se tornou um vilarejo, uma vila de Capivari, né? Então aqui não existia capela. No ano que vem nós comemoramos aí os seus 100 anos, né? Então quer dizer que em 1911 o pessoal aqui da vila pediu para que se construísse, pediu para a usina, né, ajudar na doação de terreno para poder ser construída a capela. E aí então, né, o proprietário da usina na época disse para eles que eles dariam um acordo verbal, na verdade não teve nem papel assinado, mas um acordo verbal onde dizia que ele deu um prazo para ser construída a igreja sobre o terreno, senão ele tiraria, né, a doação dele. Então em 1911 começou todo o trabalho de pedir dinheiro para a construção dessa capela, e foi só se concluir em 1922. Até então, na vila de Rafar, era muito comum, muito devotos de Santo Antônio, né? E aí então o dono da usina pediu que se falasse, né, que se colocasse o nome da igreja de Nossa Senhora de Lourdes, por causa de toda a fé que eles tinham, porque o dono era francês, e então ficou esse trato, né? Nós temos capela hoje no Santo Antônio, mas aqui a matriz mesmo está então, foi construída e erigida por Nossa Senhora de Lourdes. Mas a festa acontece sempre em fevereiro, né? Passando pelo dia da padroeira, que é dia 11, e aí passa 2 ou 3 finais de semana direto de festa. É uma grande festa, uma festa muito bonita aqui, que ela já teve bastante estilos, mudou-se de estilo, mas continua sendo uma festa grandiosa. E essa construção, ainda que simples, consegue nos mostrar o respeito e a fé desse povo que ama a cidade. Responsável pelo desenvolvimento de Rafar, a usina veio através dos franceses. Eu nasci aqui ao lado da igreja, depois fiquei na rua Conselheiro Gavião Peixoto e desci para uma colônia de casas que eram doadas pelos franceses, que fizeram a primeira usina da nossa região. Essa usina veio com tecnologia da Suíça, da Holanda e da França.
principalmente com engenharia francesa. Rafar nasceu praticamente, evoluiu-se em torno desta Société Sucrerie Brasilianos. Esse era o nome em português, Sociedade Açucareira do Brasil. Meu pai viveu, trabalhou lá dentro dessa usina. E o pai de muitos colegas, de muitos amigos e conterrâneos rafardenses, viveram e trabalharam e entregaram sua vida para a Société Sucrerie Brasilianos. Temos um livro que Dom Pedro assinou aqui, eles já estavam completamente instalados aqui. Então tem uma boa, eu não saberia dizer aqui exatamente, mas para Dom Pedro estar ainda imperador, imagine você. Então é quase na virada do século, não é? Dom Pedro veio visitar aquilo que estava sendo construído aqui. E eles, todos franceses, engenheiros, pessoas cultas, vindo da mais fina casta de pessoas importantes da Europa, morar no Brasil. Aqui eles construíram casarões maravilhosos, aos moldes da Europa. Construíram casa para os colaboradores hoje, ou os empregados da usina, para que cada um tivesse a sua, tivesse água. Eu, na minha casa, que eu fui morar na usina com 7 anos, tinha serpentina. Sabe o que é serpentina? Serpentina eram encanamentos que passavam no fogão da água e que iam lá para dentro do chuveiro que eu tomava banho. Eu abria a água quente e a água fria. Nessas casas todas, a grande maioria tinham serpentinas. Nós tivemos aí fazendas completamente independentes. As fazendas tinham escola, armazém, clubes de futebol, salões de dança, sabe? Salões de convivência. Elas eram comunidades praticamente independentes do centro nervoso aqui de Rafar, com seus habitantes. Eles tinham um 1º de maio inesquecível. Todas as pessoas do meu tempo, com mais de 60 anos, vão lembrar Rafar com os seus 1º de maio encantadores. Uma festa para o trabalhador. Esse 1º de maio, que é o Dia Mundial do Trabalho, era comemorado aqui. Na questão econômica, Rafar vivia da produção de açúcar. Era um dos maiores exportadores de açúcar. E quando a usina foi constituída, pela sua importância, ela não ficou pensando só na questão industrial. Ela pensou, por exemplo, em geração de energia. Foi implantada uma represa para desviar a água e dessa água gerar energia. Os franceses foram embora, eu acredito que no final dos anos 1970, até 1980 ainda tínhamos alguns franceses por aqui. Dona Maria Helena teve a sua vida ligada à vida dos franceses. O primeiro morador daqui de francês foi o Sr. Júlio Henrique Rafar. Isso aconteceu em maio de 1883, que construiu a usina, e aos poucos da usina foi transformando em cana-de-açúcar. E a partir desse momento daí já começou a vir outros franceses. E a gente veio a conhecer a família Vanzebroek, eles foram morar numa casa lá na fazenda Leopoldina. Daí conheceu primeiro a minha família, que ficou muito conhecida, que quando eles vieram para aqui não tinha conhecimento com ninguém. E daí meu pai se tornou um jardineiro da casa. E a minha mãe também trabalhava junto na casa, que a minha mãe cuidava lá. A nossa amizade foi grande aqui dentro de Rafar, e no fim acabamos ficando praticamente uma família, né? Então eu fiquei muito junto com as crianças, né? E daí tinha a Vitória, que era pequena, e eu olhava a Vitória, que era a mais pequena da família. Naquela época era o Vanzebroek, Monsieur Galois, Monsieur Desmond, o Esmerce, esses que eram os franceses que estavam aqui. Cada um sua família, eles moravam dentro da usina. Eles eram uma pessoa muito boa, muito boa. E da fazenda Itapeva até aqui na entrada de Rafar ali, era só árvore, era só ipê, a coisa mais linda.
o piso do chão era aqueles pedregulho, e nós que tínhamos o maior cuidado. Aprendi muito com eles, principalmente que a madama era uma pessoa muito sábia, muito respeitada, mas, era uma pessoa humilde, simples. Não é porque ela tinha um determinado poder e só se visse como que ela era boa, inclusive até quando meu pai estava lá, que tinha cocheira lá em São Bernardo, que tinha vaca, boa, essas coisas, meu pai, com o seu pica-fuma, ia lá, pegava os melhores boi que ela mandava matar, matava e depois ela distribuía nas casas. O que os franceses fizeram para Rafar foi uma fábula. Mais do que uma mãe faz para um filho. Que passaram gênios. Gerente, engenheiro descobriu tanta coisa. O trabalhador, o empregado da usina, na época da Soqueiri, ele tinha casa, não pagava energia elétrica, tinha água, não tinha imposto, tinha leite, médico de graça, auxílio nos remédios. Quando conseguiram passar a estrada de ferro para Rafar, a usina conseguiu uma parte, um pedaço, que a Sorocabana entrasse dentro da usina por causa dos carregamentos de açúcar, de vagões que deveriam ir para Santos, que era para exportação. Três amigas se encontram para relembrar os bailes, as festas, a praça, o cinema e a estação de trens. Meu nome é Celina Guimarães Feitosa, nasci aqui em Rafar, me casei, estou aqui até hoje, né? Meu nome é Leonice, né? Sou casada há 58 anos, tenho 5 filhas e ainda estou criando uma neta. Também nasci sempre aqui e sou casada, 2 filhos, sou costureira e sempre morei aqui também. Nasci, sempre morei, casei, tudo aqui. Trabalhei, tinha muitas amigas, porque tinha um salão, né? Salão. E o salão era mais para amigas do que para freguesas. E quando tinha os bailes, eu nunca deixei de ir. Ia tanto nos bailes da cana como nos outros bailes que tinha. A gente estava sempre lá. Eu gostava muito dos bailes, mesmo não sendo da cana, os outros, eu sempre gostei de baile, eu sempre gostei de dançar. O baile da cana é uma tradição, né? Era uma tradição. Então, todo ano chegava aquele dia, era aquela animação toda, aí que orquestra que vem, quem vai, e aí você já fez o vestido, que vestido você fez, né? Eu vou assim, e assim chegava a hora do baile. Teve um ano que a minha mãe não deixou eu ir, né? Aí eu fui, mas só 15 minutos. Ela falou, você vai, mas 15 minutos. Eu falei, mãe, mas só 15 minutos? Mas a gente tinha que ser obediente, né? Foi o melhor baile que teve aqui. Mas vinha ônibus de tudo quanto é lado. Era Salto, era São Paulo, Jundiaí, Indaiatuba. Era muito. Nossa, ali perto do refeitório, ficava forrado de ônibus. Pra mim, não tem coisa de bom que eu dançava bastante. Portanto, que chegou a casar com free dance. Sou casada com free dance hoje. Free dance é assim, tem um baile e mulheres que estão assim, não têm um pai, não tem marido, tem um namorado, estão lá sozinha. E é um grupo de free dance, são vários homens que vão pro baile, vai já com uma roupa diferente para não se misturar com os outros e vai tirar aquelas que estão sem um par. No meu tempo não tinha isso que ela falou, não. Free dance, a gente ia lá, as meninas ficavam todas juntas, né? Algumas que queriam ficar sentadas nas mesas ficavam, as que não ficavam de pé, né? Mas não faltava cavaleiro. Tá bom, quando você não quer dançar com tal pessoa, é isso aí.
Tem gente que não, O cavaleiro chega, não vamos simpatiza dançar, você fala, muito, não, né? Você não se simpatiza com ele. Mas falar assim cara a cara, eu nunca cheguei a falar. Ou às vezes tem também, quando quer dançar, por exemplo, quero dançar com você. Então vem um outro, para tirar você de mim, ele dá o chapéu. E aí você tem que pegar o chapéu. Aí você pega o chapéu e ele dança comigo. Então tinha isso também, né? Começou na sede? Não. Na sede, na Maurício Alaim? O primeiro baile da cana não começou ali, depois que foi aumentando, e daí foi feito fazendo o refeitório? A minha lembrança só no refeitório, que era um refeitório sim. que a usina tinha, muito grande, um salão Grande enorme. Era ali. Aí depois que começou fazendo asas. Eu lembro só no Asas, isso mesmo. Não Mas na sede não. Isso. Só lembro desse. Porque na sede tinha baile também, né? Por isso. Eu inclusive, eu tocava acordeon e eu ia tocar no sítio. Eu ia tocar nas fazendas. Eu ia, amanhecia tocando. Com 12 anos eu tinha quando eu tocava acordeon. E eu vinha me chamar e era dificilmente eu ficar em casa de sábado. Eu saía para os bailes tocar. Nossos bailes vinham uma comissão. Então essa comissão era formada por, acho que uns 15 pessoas, entre homens e mulheres. Tudo pago. Tudo pago. Os bailes só de graça? Só fazenda. Só na fazenda. Aí lá não pagava. Não pagava. Lá não. Cine para todos. Você lembra do cine, Celina? Cinema, né? Que agora não tem mais, né? Cinema. Eu gostava muito, porque a gente vinha da Fazenda Coqueiro, né? Para vir no cinema. E era muito gostoso, né? Eu gostava. E depois aí foi acabando, aí não tem o cinema. O que eu acho muito, achava, agora a gente pensa, né? Mas era praça. Os homens ficavam de lado e as mulheres no meio. E voltavam. Tinha os correios elegantes. Aquele monte de mulher, moças. Foi um tempo muito bom. Até 8 horas a nossa praça ficava lotada. Começava o cinema, limpava. Porque o nosso cinema lotava. Tinha a parte de cima e a parte de baixo. Isso. Lotava. O trem chegava, passava na estação 8 horas, mais ou menos. Mas tinha 5 também, né? Não. Tinha 5 que vinha de Mombuca. Não, a gente está referindo da noite. Então, a gente estava na praça à noite, ali, passeando. Na hora do trem, a praça ficava assim. Tudo pra estação. Eu namorei um moço que vinha de trem, de Capivari. Ele vinha. Eu namorei que era um telegrafista. Ele era telegrafista. Mas, pelo jeito, essa conversa das amigas ainda vai longe. Melhor continuarmos nossa viagem. O SAR foi um grande clube que reunia os moradores da cidade para todos os acontecimentos sociais e muita diversão aos finais de semana. Como podemos ver, o clube ainda está aí até hoje. Esse casal viveu de perto os tempos do clube. Nós podemos pegar o clube, mas só fazer uma sociedade. Não tem público. Vamos fazer quem quer ficar sócio, mas estava aqui. A piscina era só barro. Então nós tirávamos com carriola, ela com a outra mulher, guardava os carrinhos para fora. E fomos devagar tocando. Fizemos uma sociedade, aí tudo que está feito no clube lá, que estava feito, foi nós que fizemos. O barracão de festa, fizemos um poço para ter água nossa, fizemos campo, fizemos 2 quadros de areia. Sauna, 2 vezes por semana, e em um barzinho a gente tomava um refrigerante, tomava uma cervejinha também, e comia salgadinho. Não, era muito bom. Como é que chamava? Baile? Caribe. Baile do Caribe. Nós pusemos o nome de Baile do Caribe. E uma vez por mês nós fazíamos um baile também, um baile social. Tinha hidroginástica, futebol, tudo, campeonato de futebol, baile uma vez por mês. Tinha toda a parte esportiva, tinha lá, no clube. O Cine para Tudo é uma história. Foi lá que nós começamos a namorar.
no cine para todo. Nós vamos fazer 57 57 anos de casado. de casado. E aquele tempo, você, lá fora, você ficava olhando as meninas. Aí você falava para ela, viu? Você não quer guardar um lugar para mim perto de você no cinema? Carnaval fazia na quadra, lá embaixo. Era um, aí eu tinha um campo aí que era fora de série. Com a bancada coberta. Fazia o carnaval na quadra. Cobria a quadra, punha um tambor com cerado, o carnaval se ia na quadra. Não cabia gente dentro da quadra. Vinha tudo dançar em Rafar o carnaval, porque Rafar era o carnaval da região, no Iguarete não tinha. Eu ia assistir. Ele ia assistir. Que triste. A rua principal ali, os homens aqui, chegava lá, se virava e voltava. Não, mas ficava a turma assim também, né? Sabe? Mas cheio na rua lá embaixo e ficava cheio de gente. De Capivari, quando chegava o ônibus de Capivari... Nossa Senhora, Capivari vinha tudo aqui. Capivari... A maior parte das moças daqui casou com gente de Capivari. Moço de Capivari. E moço de Capivari casou com moça daqui. E te dava risada porque naquele tempo era paralelepípedo. Os moços usavam sapato alto, entrava no vão da pedra. E para nós era festa isso aí, sabe? O trem passava aqui, o trem passava domingo, 8h30 da noite. E o nosso gosto era ver o passeio, o trem passar, e estava cheio de mocinho. Porque nós éramos nos vagão, só ficava tudo na beira. As mocinhas, naquele tempo que ia viajar, de Piracicaba para lá, ia no vagão. Então nós ficava na janelinha, batendo papo com as meninas. Essa era a diversão nossa. No 1º de maio a festa era aqui. 1º de maio tinha festa dia inteirinho. No campo. No campo. O francês chegou a dar churrasco o dia inteiro para todo mundo. Matar 15, 20 boi, francês, fazer uma churrasqueira grande no campo e dar churrasco para quem viesse, de onde viesse, comia carne. Com 17 anos fui campeão na 3ª divisão no profissional. Com 17 anos. E continuei jogando até acabar, até o enchente de 70 acabar com o campo. Acabou com o campo, cobriu a trave do campo, o enchente. Porque o campo, mais ou menos, o gordo fundo do campo, era mais ou menos uns 100 metros do rio. Quando deu enchente de 70, a água veio, encheu, veio até no gordo de cima aqui. Aí levou tudo embora, acabou com o campo. Aqui teve time bom, viu? Eu tenho fotografia guardada de futebol, é que tem hora que eu fico olhando, dá até dó, dá até chorar. A fotografia que eu tenho. A semana inteira a rua lá embaixo era cheia de gente. O pessoal que morava lá, tudo sentado na frente da casa de cadeira, né? A loja ficava aberta, então ficava todo mundo ali sentado. E nós saímos tudo na rua batendo papo ali, tudo que era 10h30, 11 horas. Naquele tempo, horário de eu ir embora em casa era 10h30, 11 horas. Né? Hoje é hora de sair. Naquele tempo é hora de chegar. Eu posso contar a história da Rafar. Olha só quem está varrendo o quintal. Dona Emília Rocco, que também falou da vida em Rafar. Rafar era linda. Aqui, em frente à minha casa, era o campo do RCA. Quando era 1º de maio, tinha jogo, reunia todos os times da região, vinha disputar o campeonato, sabe? Tinha churrasco, era dos franceses, eles que eram dono da usina. Então, eles matavam boi, faziam churrasco para todo mundo, aqueles barril de chope. Enchia de gente, era a coisa mais linda. Tinha o dia inteirinho, tinha festa. Tinha o baile do carnaval, tinha a bandinha da Rafar, que falava bandinha de Vicente. Eles tocavam, era a coisa mais linda. Vinha moço de tudo quanto era lado dançar aqui, sabe? Pular o carnaval. Era lindo.
tinha cinema, enchia de gente no cinema, porque naquele tempo não tinha quase televisão, né? Então ia tudo no cinema. E depois saía do cinema, vinha tudo embora. Quem tinha namorado, namorava mais um pouquinho, depois ele ia embora, a gente entrava. E assim era Rafar. Baile. Tinha baile na sede, tinha baile no refeitório, vinha até orquestra. Uma vez veio a orquestra de Tietê tocar aqui. Nossa, dava cada baile coisa mais linda. Era muito bonito o baile da cana. Oh, tinha baile em São Bernardo, tinha baile na Itapeva, tinha baile na Santa Alice. A gente ia. Aquela rua, aquela estrada que sobe lá, que vai até na Santa Rita, era só pé de ipê roxo, ipê amarelo, ia até na Santa Rita. A praça, aquele sobe e desce, quando era o trem apitava, descia tudo as moças correndo, para nós ver que moço bonito que ia passar no trem, sabe? Se ia passar moço bonito, para nós ficar paquerando. Era uma beleza, Rafar foi muito, muito bonito mesmo. Rádio RFM, a rádio da comunidade. Chico Rebete é o representante da Rádio R de Rafar. Vamos conhecer essa história. A Rádio RFM começou em 2006. Tocamos muita banda daqui, pessoas que cantam na cidade, tocamos músicas do nosso antigo festival, mas tocamos também de tudo um pouco, desde o sertanejo até as músicas antigas dos anos 60, 70, 80. Já que o Festival de Música foi citado, Chico esteve lá. Nos anos 1970, nos anos 1980, nós tivemos grandes festivais. E Rafar não ficou fora disso. Um grupo daqui, no qual depois eu me incorporei a ele para ajudar esse grupo, que era composto pelo José Maria de Campos, um grupo chamado Joclura, Jovem Clube Rafardense, e mais uma equipe de abnegados fizeram aqui o Festival de Rafar. E nós tivemos jurados aqui importantes e o festival começou a ser conhecido regionalmente. O festival trazia gente de todo lado. Ele era realizado no Cine para Todos, uma das realizações no Cine para Todos. Depois ele passou a ser realizado num local mais amplo, que era uma fábrica de bolacha que havia fechado, uma fábrica de biscoitos, e ele foi utilizado lá também para apresentar, porque cabia mais pessoas. Muita gente, nós tínhamos um público maravilhoso, gente de todo lado, vinham as torcidas aí, torcer por Limeira, por Piracicaba, por Tatuí, Tietê, Salto, Itu, São Paulo, Campinas. Foi muito legal, foi uma época fantástica. Rafar foi divulgado pelo lado da cultura, da música, e ele era muito elegante, viu? Eu me apresentava de smoking, nós éramos uma dupla de apresentadores. Nós tentávamos fazer aquilo que Blota Júnior e Branca Ribeiro, e, enfim, aqueles festivais com glamour. O futebol em Rafar é um capítulo de destaque. Vamos conversar com os conhecedores desse esporte. O futebol era gostoso, fazia parte da vida da gente, né? Tudo que as amizades eram no futebol, enfim, namoros era através de futebol, que todo mundo frequentava os campos, né? Então olha, a gente era feliz e não sabia. Meu envolvimento com o futebol foi desde criança, porque meu pai sempre militou no esporte, né? Meu irmão também. E nós fazíamos naquele tempo, 95% das pessoas fazia parte desse círculo, né? Baile, futebol, entendeu? Não tinham outra coisa. E faziam com amor, né? E eu também, meu pai me arrastava por todo lado, né? Aí eu acabei gostando de futebol. Então, eu joguei lá no União Agrícola, no Saltinho, tive a oportunidade de disputar vários campeonatos de Capivari
na Ponte Preta, né? No Juventus, né? Disputei bastante campeonato também pelo São Bernardo, né? Na Fazenda São Bernardo. Era muito bom. Eu jogava de quarto zagueiro, às vezes de back central, né? Sempre na zaga. A gente ouvia falar muito do RCA, né? O RCA disputava a 3ª divisão, né? O campo não era onde é agora. Era naquela parte ali da usina que depois a empresa deposita bagaço, cílio hoje, né? O RCA era nossa, era muito bonito, sabe? O campo tinha uma arquibancada. Esse campo ficou danificado em 70, que teve um dos maiores enchentes aqui do Rio Capivari, né? Acabou com essa fazenda Santa Rita. A casa que nós morávamos não pegou água, que era mais no alto. Mas destruiu as casas, né? Foi tudo por água abaixo. Não morreu gente por pouco. Mas voltando ao futebol, pelo jeito a paixão vai continuar nas novas gerações da família. O futebol mais recente também tem sua importância. O time nosso aqui do Elite começou em 1975. Aí reunindo aquela molecada que já jogava juvenil, da RCA, amador e tal, fomos montamos um time. Foi até 2017, jogando, mas só amador, num campeonato amador, que aí já não era mais profissional que a gente tinha do RCA. O campeonato amador já era mais aqui na cidade, era Farca do Varinho. Praticamente jogava em Capivari. Teve muitos jogadores bons aí, viu? Temos aproximadamente aí 120 troféus. De 1975 até agora, até aí 2017, por aí. Esse aqui foi no campeonato amador de 1979 e acabou em 1980. Um campeonato aí. Aí tinha os times da região aqui, era o campeonato de campo mesmo, futebol de 11, não society. Nós mantemos uma tradição boa, que sempre o time nosso foi um time respeitado, viu? Foi um time respeitado, porque o time era bom. As escolas com seus alunos, sempre muito importantes na vida de todos, recebem um capítulo em Rafar. Desde as primeiras, nas diversas fazendas, trazem muita saudade a todos nós. Vamos falar de uma em especial, para que sejam homenageadas todas as outras. Trazemos o advogado Rubens de Souza. Tinha o pessoal da área rural que vinha para estudar aqui, às vezes vinha a pé. Não tinha condução para trazer, vinha a pé. Da fazenda Saltinho, da fazenda Itapeva. Depois, posteriormente, acabaram criando escola na própria usina, né? Antigamente eram separados, menino e menina, não tinha, tinha classe só de feminino e classe só de masculino. Essa escola, antes de chamar professor Luiz Gerley, era o grupo escolar de Rafar. Quando ela estava para ser construída, havia necessidade de um terreno de mais de 5.000 metros. E uma família daqui de Rafar, por nome Talassi, um senhor chamado Vittorio Talassi, um italiano que havia chegado recentemente da Itália, num gesto de boa vontade, acabou doando 4.900 metros para construir a escola. O que mais se destacou como professora e depois como diretora foi Dona Lucrécia, que é da família daqui. E, inclusive, é a que fez o hino a Rafar, Lucrécia Pellegrini Luque. Outra coisa que eu poderia destacar a respeito da escola é que a maioria dos professores daquela época, eles eram tratados por nós, alunos, como se fossem nossos pais. Tanto era o respeito que a gente tinha por eles, entendeu? Tinha muitos eventos, inclusive, por exemplo, no dia da árvore, todos os alunos saíam das classes e iam no ar livre para plantar árvores. Inclusive, nessa escola tem árvore que eu plantei aí, junto com meus colegas de classe, entendeu? Na Semana da Pátria era feito um evento na semana toda, bandeirolas, muito desfile. Na Semana da Pátria era quase a semana toda dedicado à atividade. E os desfiles, por exemplo,
eram acompanhados pela fanfarra do seu Alain, que, segundo dizem, foi idealizada pelo senhor Osias Leite Sampaio, que trabalhava na escola. Osias Leite Sampaio, o pai do Betico, e o senhor Alain. Eu participei da fanfarra, tocava tuba na fanfarra. Houve um médico aqui na cidade, o Dr. José Soares de Faria, é tão conhecido aqui na cidade que não há quem não fale bem desse médico. Ele atendia no consultório da usina, contratado, e também atendia nas fazendas. Podia estar chovendo, ou à noite, de madrugada, ele ia nas casas, atendia nas residências por volta dos anos 1945 para cá. Porque na época da guerra ele não tinha como usar a condução, porque faltava combustível, ele usava uma charrete. Depois, posteriormente, quando ele pôde atender com o carro, inclusive ficou famosa a baratinha, chamavam. Era um carro que tinha o formato de uma barata, chamavam de baratinha o carro dele. E até hoje falam da baratinha do Dr. Faria. Estamos chegando à Fazenda São Bernardo. É hora de falar de um dos maiores orgulhos desta terra. Vamos falar de Tarsila do Amaral. Bia Blota conhece parte dessa história. Aqui é a Fazenda São Bernardo, que fica no município de Rafar. Tarsila ficou até os 6 anos de idade, onde pôde contemplar toda essa diversidade de flores, de cores e de animais. A Tarsila brincava com os irmãos, mas normalmente ela gostava também de brincar sozinha, pois ela tinha um espaço muito grande. Ela brincava com sabugos de milho, ela fazia bonequinhas e assim ela ficava passando a tarde toda nesse ambiente muito gostoso. Fora também que tinha bastante animais e objetos diferentes, como pedras, como cactos, que ela gostava muito. E aí ela fez os seus primeiros rascunhos olhando a natureza e passando tudo aquilo no papel, que mais pra frente ela começou a pôr nas suas telas. E Tarsila fez grandes quadros famosos. Um deles é a Caipirinha, que justamente ela se inspirou na Fazenda São Bernardo. E ela gostava também de ser reconhecida como a Caipirinha de São Bernardo. Olá, eu sou Cecília do Amaral. Tarsila é minha tia bisavó. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela? Estamos aqui dentro da sede da fazenda, numa sala, uma sala de recepção, uma sala onde as pessoas se reuniam para debater sarau, para conversar sobre política, para ter conversas informais com a família. E essa sala, ela foi montada para falar um pouquinho sobre o percurso da Tarsila, para relembrar alguns quadros importantes. Temos aqui, inclusive, o Abaporu, que é o mais famoso deles, e um pouquinho da história dela dentro do modernismo e da Semana de Arte Moderna. Tarsila, ela era filha de um fazendeiro riquíssimo. E esse fazendeiro, Dr. José Estanislau do Amaral Filho, conhecido como Dr. Juca, foi o grande patrocinador dela. E entre mudar-se de uma fazenda para outra, a Tarsila foi para São Paulo. Ela tinha uma governanta em casa para ensinar, além das matérias da escola, ensinar francês, ensinar inglês. Tarsila foi para São Paulo estudar num colégio. E nesse colégio ela começou a ter aulas de pintura. Todas as viagens que Tarsila fazia para fora do país, quando ela ia para a Europa, para ter aulas de pintura e para ter contato com outro tipo de arte, que não a brasileira, o pai dela vendia uma fazenda e o pai dela sempre incentivava que Tarsila continuasse nesse percurso artístico, sendo na pintura, na escultura ou mesmo na poesia. A Semana de Arte Moderna, ela foi uma semana dedicada a romper com o que era considerado clássico na arte.
Então, os artistas resolveram fazer poesia de uma maneira diferente, música de uma maneira diferente, pintura de uma maneira diferente. Tarsila foi uma das grandes inspiradoras desse movimento, junto com seus amigos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, entre outros tantos artistas que participaram desse evento. Tarsila começou a pintar com 14 anos. O primeiro quadro dela foi uma reprodução de um Sagrado Coração de Jesus, que ela fez no Colégio de Freiras. E ela tinha 14 anos quando fez esse primeiro quadro. Esse primeiro quadro continua pertencendo à família Amaral. O estilo da Tarsila, ela tinha um estilo próprio de pintar. As cores que ela utilizava, as formas que ela utilizava, inclusive contra os professores, os próprios professores de arte da Tarsila, acabavam não gostando da maneira como ela se expressava artisticamente, mas mesmo assim ela gostava de impor o seu próprio estilo. Isso começou a chamar a atenção da comunidade artística em geral. E, a partir desse momento, ela já criou a sua identidade de pintura, a sua identidade de imagem, e para ampliar essa identidade, ela foi para a Europa, para estudar mais um pouquinho. Ela passou a criar um estilo e ela influenciou outros artistas por conta desse estilo dela. O quadro mais famoso dela, que o mundo conhece, é o Abaporu, que não está no Brasil. Foi uma pintura que ela fez para o então marido dela, para o Oswald de Andrade. Ela era casada com Oswald de Andrade. E ela fez essa pintura para ele, deu de presente. E com o passar do tempo, quando houve a ruptura no relacionamento, ele devolveu a pintura para ela, ele devolveu o quadro. Ela acabou vendendo o quadro para um amigo, e esse amigo vendeu o quadro para o argentino Favre, que expõe o quadro no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Então, Tarsila, ela foi reconhecida enquanto uma grande artista no Brasil e, além disso, no mundo inteiro. Em qualquer lugar que se fale sobre Tarsila do Amaral, ela é reconhecida. Toninho Macedo também veio ao museu na Fazenda São Bernardo. Consta que o pai da Tarsila era muito devoto, né? Então, cada coisa que ele fazia, cada fazenda que comprava, tudo que construiu, ele dava o nome de um santo, né? Por isso que na região tem Santa Lídia, várias fazendas. E aqui ele contemplou com São Bernardo. Então ele foi batizando as fazendas, né? E essa garantiu São Bernardo. Essas dádivas estão presentes aqui na nossa região, né? Claro que inspiraram a Tarsila também, né? Claro que teria que surgir alguma coisa com o manacá, como surgiram com os cactos, né? Que também são muito comuns, né? Foram fontes inspiradoras para a nossa Tarsila, né? Claro que, como dizem, pares com paribus, né? Os semelhantes se juntam. Naquele momento se juntaram Tarsila, Oswald, Mário de Andrade, a Anita Malfatti e a nossa Tarsila. Tarsila e Anita acabaram tendo uma pequena sina, né? A Anita tinha um defeito na mão direita, né? E por isso ela aparece sempre nas fotos pintando com a mão esquerda, né? E no fim da vida, a Tarsila também ficou numa cadeira de rodas. E isso, em geral, não se mostrava. Tiveram essas dificuldades, essas limitações na vida e que mostraram um nível de superação muitíssimo grande, né? Eu acho que, por isso, nós sentimos muito orgulho de estar aqui nesta casa em que ela nasceu, viveu algum tempo, tem as velhas discussões, né? Mas ela diz, foi na Fazenda São Bernardo que eu conheci isso, tive contato com aquilo, que eu brinquei com as bonecas de palha, né? Ela diz. Então, nós temos seguido pelo que ela falou, né? E ela mesma diz, agradeço a Deus ter nascido em São Bernardo, né? Uma coisa interessante nessa exposição muito singela, né? É essa prancha aqui com os 5 amigos e que compartilhavam muito dos seus momentos, das suas ideias, da sua arte, né? Na criação, na elaboração da semana de 22. Né? Então aqui nós temos, no momento de descontração, a Anita ao piano com o Mário de Andrade, a nossa Tarsila, o Menotti del Picchia e o Oswald de Andrade. Né? Agora, continuando aqui, temos outro aspecto interessante, que nós colocamos um foco no Raul Bopp. Quase ninguém fala do Raul Bopp. Raul Bopp é um grande poeta brasileiro, mas também foi um político, né? E que teve,
participava desse grupo dos 5 intensivamente. Tarsila, ela ficou indo e vindo, ela ficou um bom tempo transitando Brasil e Europa, morou um tempo na Europa e depois de uma certa idade ela achou que ela já estava um pouco cansada das viagens e que ela já não tinha muito mais o que contribuir ou o que aprender lá fora, então ela concentrou-se no trabalho dela no apartamento dela em São Paulo. Ela passou a se dedicar à pintura dentro do estúdio que ela tinha no apartamento em São Paulo, onde a família ia visitar, onde os amigos iam visitar. Ocasionalmente, ela frequentava a fazenda do pai para conversas, para passar finais de semana, onde ela levava amigos, pessoas muito conhecidas. E ela teve um problema na coluna, foi submetida a uma cirurgia, e essa cirurgia deixou sequelas, deixou a Tarsila numa cadeira de rodas. Mesmo na cadeira de rodas, ela passou anos pintando sentada na cadeira de rodas. Tarsila nasceu no dia 1º de setembro de 1886, em Capivari, e faleceu no dia 17 de janeiro de 1973, na cidade de São Paulo. E agora vamos ao lugar certo para falar de história. Nós estamos aqui no museu Vinícius Sten Campos, que fica no complexo anexo à Câmara Municipal daqui da nossa cidade. E esse museu teve esse nome porque Vinícius foi um grande professor da cidade, um grande pesquisador e cientista da história antiga. Por esse motivo, homenageamos em vida a construção desse prédio e em 1988 ele mesmo fundou a construção deste museu. E o nosso museu, ele é dividido por salas e fases. Essa primeira sala, que seria a primeira fase, é uma parte bem mais histórica, onde nós colocamos fotos de personalidades antigas que fizeram prosperar o desenvolvimento da cidade. E também temos uma parte de arqueologia indígena, onde em algumas escavações acharam restos de utensílios domésticos que pertenciam aos indígenas. E aqui nessa segunda sala funciona como uma galeria, onde vocês podem ver, retratamos todos os prefeitos e presidentes da Câmara, desde o primeiro até o dia atual. E aqui nessa terceira sala, nós retratamos um pouquinho da história do nosso futebol, que foi muito importante para a cidade e, como vocês podem ver, ganhamos vários troféus. E aqui nessa parte da sala, a gente retrata um pouquinho do dia a dia, de como era a vida das pessoas naquela época. Temos um pouquinho, vários tipos de rádio e máquina de escrever. E deste lado aqui temos também uma televisão muito bacana. Neste cantinho também retratamos e homenageamos o Paulo Betti, que é um ator conhecido nacional e internacionalmente que nasceu na nossa cidade. Aqui nessa sala nós temos uma homenagem ao fundador do museu, Vinícius Sten Campos, onde podemos verificar vários diplomas e um pouco da história dele e da família dele. Nessa sala, nós quisemos homenagear Madalena Olivastro, que foi uma grande pintora do nosso município. E aqui nessa sala, retrata um pouquinho de como foi a época do desenvolvimento agrícola do nosso município. Temos vários equipamentos que foram usados desde o plantio até a colheita da cana. E as bandas também marcaram muito as páginas do livro de Rafar. Então vamos conhecer esse assunto com as duas gerações desta grande arte. Rafar é uma cidade cultural que teve uma banda muito antiga que fez sucesso. E com o passar do tempo essa banda deixou de existir. Mais ou menos por volta de 1922, eu fui convidado para vir fazer um trabalho com as crianças de Rafar. E esse trabalho, então, desse trabalho saiu uma banda. Isso foi em 1992 e essa banda estreou em 1995. Minha participação na banda foi
Vim junto com o maestro Silvério em 1994. Iniciou com 40 instrumentos, 40 elementos musicais. Aí, com o tempo, essa banda foi crescendo, foi progredindo, aumentando o repertório. Aí foi criada uma linha de frente. Então essa banda chegou a um total de 86, 90 componentes. Aí com o decorrer, quando essas crianças já começaram a tocar, já se firmou uma corporação, aí sim era hora de ter um nome, porque essa corporação já ia participar de desfile de cidade, de concurso, enfim, aí não há nada mais justo que ter um nome. Aí esse nome, na diretoria, foi feito uma reunião e foi votado Alain Rolim Barbosa. Aí esse nome foi para a Câmara, foi aprovado e a banda passou a chamar, então, Banda Marcial Municipal Alain Rolim Barbosa. A banda se apresentava em desfiles de aniversário de cidade, em festividades aqui da cidade de Rafar, nas cidades vizinhas, concursos, desfiles em várias cidades da região. A banda é dividida em naipe. Tinha um naipe com 10 trompetes e 2 flúgios, 4 trombones de vara e 2 de pisto, 4 bombardinos, 2 tubas e 16 percussão, ao total de 40 figurantes. Na retomada agora a gente fez a aquisição de alguns novos instrumentos e agora vamos começar a formação dos novos componentes. A música é uma arte de expressar sentimento através do som. Através da música a gente consegue muitas coisas. Consegue ter uma tranquilidade, uma terapia, alegrar o povo, e junto com isso civilizar, provavelmente, educar as crianças o bom costume e o bom caminho. Eu também vou falar sobre o Coral Santa Cecília, que é um coral quase centenário aqui no nosso município, onde o seu Heitor Turola, que é vivo, fez parte, e iniciou esse coral, junto com as irmãs, ainda na ocasião, Dona Lourdes Isabel, que não poderia deixar de lembrar, E a vivência que eu tive, nós começamos a tocar com harmônio, lá quando eu comecei ainda muito novo, Hoje já participo há mais de 25 anos com ele. E assim, vou falar um pouquinho também do coral da saudosa professora Bernadette Colombo Valadez, que juntava os idosos e participou de vários campeonatos aqui, competindo e levando o nome da nossa cidade para outras cidades como Jaguariúna. Então deixou parte, foi uma baluarte para a nossa cidade e deixou o amor e o carinho do coral Doce Terra. A Câmara Municipal tem sua importância na vida de nossa cidade. Vamos conhecer um pouco da história e da função deste órgão municipal. Esse é o Poder Legislativo. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Rafar, onde aqui temos 9 vereadores. Temos sessões às terças-feiras de quinzenal, em 15 dias, onde são discutidas várias leis para melhorias de nossa cidade, onde os vereadores estão aqui também para fiscalizar o prefeito e indo atrás de recursos, que é dinheiro para ajudar na saúde, educação, esporte, infraestrutura de nossa cidade, para melhorias da nossa cidade. Nós já tivemos outro prédio que era na prefeitura de Rafar, ali perto da escola da Luiz Grelei. Lá funcionava a Câmara Municipal antigamente. Depois, com esse prédio aqui que foi doado até para a prefeitura, onde temos aqui também a biblioteca municipal, o IPREM, e funciona a Câmara Municipal aqui. A Prefeitura Municipal tem seu representante na administração do município, que é o prefeito. Esse é o Poder Executivo. A função do prefeito quando assume são várias, É ele que executa, a responsabilidade é muito grande. O executivo, ou seja, o prefeito e sua equipe é que trabalha em políticas públicas para saúde, para educação, para habitação e entre outros fatores, pertinentes ao bem-estar e qualidade de vida da cidade. É um trabalho amplo,
como representante do Poder Executivo, nós que encabeçamos e respondemos pela administração do município, e empreendendo a gestão pública com planejamento, organização, execução de trabalho e controle. Enfim, realiza obras, age em serviço a favor do povo, a favor da nossa cidade, as responsabilidades que pertencem a um município. Temos ainda o Poder Judiciário, representado pelo Fórum, que está em Capivari. Esse é o poder onde são realizadas as audiências para julgamento em diversas áreas. É aquele setor que tem o objetivo de fazer a justiça. E agora, na sede da Diretoria de Educação de Rafar, vamos conhecer os símbolos institucionais. No município de Rafar, nós temos 3 símbolos institucionais: o brasão, a bandeira e o hino. O brasão do município de Rafar, ele foi idealizado pelo escritor Pedro Silveira Rocha. Ele é formado por um campo prata e contém 5 símbolos, ornado por uma coroa e por pés de cana-de-açúcar. Na base, o lema pelo trabalho sempre e os anos de fundação e emancipação da cidade. O brasão possui 5 elementos, que são uma engrenagem e o chapéu alado. Eles simbolizam a indústria e o comércio da cidade. O coração representa a caridade e a hospitalidade do povo rafardense. O rio é o rio Capivari, que passa pela nossa cidade. Nós também temos o anel e o barrete. O barrete é um chapéu que representa o povo francês, que é em homenagem ao fundador da cidade, o Júlio Henrique Rafar. O anel representa a aliança entre os moradores rafardenses. O livro simboliza a educação e a cultura no município de Rafar. E agora nós temos os símbolos exteriores no brasão, que é uma coroa mural em prata, que simboliza a força do município. As portas laterais, o bom relacionamento dos rafardenses e a cana-de-açúcar, a economia do município. Agora nós vamos falar sobre a bandeira. A bandeira de Rafar foi idealizada e desenhada pelo artista Eduardo Honora, um cidadão rafardense. A faixa verde representa a esperança e a cultura agrícola do município. A faixa amarela, a riqueza e a força da cana-de-açúcar. E a faixa branca, a paz, harmonia e luz para todos os rafardenses. A faixa vermelha representa a perseverança dos moradores. Mais um símbolo, o hino de Rafar. O hino de Rafar, ele foi oficializado no ano de 1982. A letra e a música foi de autoria da professora Lucrécia Pellegrini Luque Ferreira. Então vamos à apresentação do hino com as crianças da rede de ensino.
Se olharmos para Rafar hoje, veremos uma cidade em desenvolvimento com as mesmas características de uma bela cidade do interior. O crescimento pode ser visto através da criação do distrito industrial e as empresas lá estabelecidas. Hoje são 40 aproximadamente e sempre vem chegando mais. O Centro Cultural é um espaço utilizado para explorar diversas atividades e ainda conta com um teatro que tem capacidade para 120 pessoas. A gastronomia é apreciada através de seus restaurantes que mantêm a culinária raiz, aquela com o genuíno sabor da comida caseira. E quando a noite chega, a opção é um grande prato que já se tornou tradição por aqui. Qual é o sentimento de outras pessoas que vêm de fora? Eu gosto daqui porque aqui tem uma vida natural, a gente tem a oportunidade de ter uma escuridão à noite, né? Não ter aquela poluição luminosa da cidade. Identifiquei bem com o povo de Rafar pelo seguinte, porque são pessoas muito verdadeiras, muito leal, é um povo leal. E se os rafardenses têm uma grande gratidão pelos franceses, nada mais justo que uma homenagem a todos eles. E agora vamos apresentar uma sequência de depoimentos de alguns moradores que viveram uma época inesquecível. Eles vão representar todos os outros que também fizeram parte da história de Rafar. Dona Ilha Bedende conta algumas histórias guardadas em sua memória. Olha, eu nasci aqui, morei sempre lá perto da usina. Nós éramos em 4 irmãs e um irmão. E a nossa vida foi uma vida normal, minha vida simples, meu pai sempre trabalhou, minha mãe foi dona de casa. E eu fui crescendo assim, uma menina. Aí eu sempre trabalhei em casa, sempre vivi uma vida assim, simples. A gente vivia como podia, né? Porque naquele tempo as coisas eram mais difíceis para os pais da gente. Quando eu era menina, eu trabalhei, ajudava uma vizinha muito idosa, eu varria o quintal para ela. Naquele tempo a gente ganhava 5 reais. A gente ia muito à igreja, a gente tinha festa assim, a gente mais brincava, tinha muito futebol bom. Bailinho, tinha os bailes, que tinham 2 clubes aqui em Rafar. Tinha Elite, que era um clube melhor, e tinha União. Era um clube bom, mas era mais simples. Eu morava na rua da usina, né? E tinha estação de trem, que aqui tem estação, né? E eles passavam, a gente ia ver o trem passar, essas coisas diferentes que tinha aqui. Para nós era tudo novidade, porque aqui não tinha nada, né? A rua Maurício já além, que a gente fazia passeata ali. Ali a gente conhecia os namorados, a gente vivia assim, tinha cinema, a gente ia ao cinema. Mas depois eu casei com 20 anos, porque meu marido jogava muito futebol aqui no RCA. Daí compramos a casa,
Já mudamos aqui. Meu marido chamava Orlando Lux. Ele jogava muito futebol. Era um bom jogador. A gente vive até agora. Depois meu marido, agora faz 6 anos que ele morreu. Mas a nossa vida foi sempre essa. Eu tive 2 filhas e eu sou feliz aqui em Rafar, porque eu gosto muito de Rafar. Espero morrer aqui mesmo, porque eu não tenho essa vontade de sair daqui, não. Pelas ruas da cidade, chegamos ao chaveiro João Anacleto. Qual é a sua história? A minha história com o Rafar, na verdade, eu vou me reportar um pouco antes do meu nascimento, quando meu pai nasceu na fazenda Itapeva. E trabalhava na roça lá, para a usina, e foi batizado na capela da Itapeva, construída em 1785. E eu nasci aqui já em Rafar, na fazenda Saltinho, e tive uma infância aqui, sem sair daqui sempre. Uma das primeiras coisas que eu me lembro aqui de Rafar foi da chegada dos expedicionários, quando terminou a guerra, do Orlando Carnelos, do Ângelo Caneto, do Alberto Turquete e outros que no momento não me lembro. Foi a maior festa que eu já vi aqui em Rafar. O povo inteiro desceu na estação, tinha banda de música, esperando os pracinhas. Eles foram carregados desde a estação até na igreja matriz, sem dar um passo no chão, foram carregados nos ombros pelo pessoal de Rafar. Foi a coisa mais linda que eu me lembro da minha infância aqui em Rafar. Bom, depois disso, eu vi o nosso time aí do RCA crescer, foi campeão da 3ª divisão na época. Depois os carnavais que foram feitos aqui no campo da usina, ao ar livre, era uma maravilha, porque vinha gente de toda a região para participar desses carnavais. Foi uma coisa mais linda. Naquele tempo, o Rafar tinha 2 bandas de música, tinha clube, tinha muito mais movimento que tem hoje. Da minha vida profissional, eu comecei cortando cana, como a maioria dos rafardenses naquela época. Eu não tinha condições de estudar, fui cortar cana. Aí, quando a usina proporcionou uma oportunidade para a gente, para os filhos dos operários, eu consegui uma bolsa de estudos, me formei ferramenteiro e desenhista. Aí ingressei na usina como mecânico, depois passei a desenhista, depois passei a projetista, depois, mais tarde, passei a chefia geral da manutenção e permaneci até 1991 nesse cargo até me aposentar. E depois disso, para não ficar sem fazer nada, eu resolvi trabalhar como chaveiro e já fazem 28 anos que eu estou aqui trabalhando de chaveiro. Já com 80 anos, se eu pudesse nascer de novo, eu pediria a Deus para nascer em Rafar novamente. Com a participação atuante na juventude rafardense, Dona Irani fala também com a gente. Rafar para mim é tudo. É a minha cidade do coração, porque é a cidade do coração, né? Então é do coração e é de tudo. Principalmente porque o meu pai,
Pedro Silveira Rocha, foi o historiador de Rafar, e ele me passou assim um amor total pela cidade. Me casei com o Hermes Antônio Forte em 1977 e foi assim um casamento gostoso porque foi na nossa igreja. Depois teve uma festinha no Salão do Asas, antigo Salão do Asas. Eu participei diretamente para a realização dos festivais, dos bailes de debutantes, de desfiles de modas, desfiles de carros alegóricos na cidade, ou então em Capivari também. Então a gente era muito atuante na cidade e o tempo todo tinha alguma coisa para se fazer. Os festivais eram maravilhosos, eles traziam muita gente de fora, muita gente, inclusive as casas e nós que estávamos envolvidos, não tinha hotel, nós abrigávamos essas pessoas que vinham, que na época era época de festival, né? Inclusive na Record, nos outros canais de televisão também tinha outro tipo de festival. O baile da cana, inclusive, era a usina que começou a fazer esse baile, depois mudou, teve aí uma sociedade que tomava conta disso, mas era um baile muito famoso na região. Então movimentava Rafar quando tinha o baile da cana. E, inclusive, a minha mãe era costureira na época e ela costurava para duas moças aqui de Rafar, inclusive da fazenda Leopoldina, mas elas iam ao baile assim, como umas bonecas, de tanto que caprichavam. Mas a gente ia até o local do baile, que era o refeitório da usina, que hoje é o escritório, e a gente subia nos vitrôs para ver o baile. E era muito bonito. Então, isso que eu tenho na minha lembrança. Tinha o vai e vem na rua, que o meu pai costumava dizer que na época dele chamava footing, que é o vai e vem de jovens, né? Então era muito movimentado o Rafar. Tinha alguns bares que chamava os jovens para ficar lá, tocando violão na praça, tocando violão nos bares. Teve um outro barracão, que daí eu já era um pouquinho mais velha, já casada, não participei tanto, mas também marcou época em Rafar, que foi do Chico Ribete, que é o radialista daqui. Ali era um ferreiro, com um chão de terra batida, enfim. Aí Chico resolveu fazer uma lanchonete ali. Mas assim, a minha relação com o Rafar é sempre de muito amor. No quintal da casa desse casal, seu Zequinha e Dona Regina. Comecei a trabalhar na usina Rafar 9 de janeiro de 1950. Comecei carpindo, cortando cana. Depois trabalhei de correieiro, correspondência de São Bernardo até na usina aqui em Rafar. Depois trabalhei no serviço de experimentação. Trabalhei de administrador de fazenda e auxiliar de chefe de lavoura. Eu morava com meu pai, né? E a terra lá, a fazenda era do meu pai. Na roça trabalhei assim, tomar conta dos empregados que fazia na fazenda nossa, né? Eu olhava os empregados, organizava todo o serviço para ajudar meu pai. Naquela época era usina de açúcar, né? Todo mundo trabalhava no serviço de cana, né? Plantava cana, cortava cana. Aqui tinha o clube lá embaixo do RCA, que tinha salão de baile lá. E cinema. Cinema para todo. 2 vezes por semana. De domingo e de quinta-feira. Eu ficava só em casa, gostava de ficar em casa. Não era de passear, assim, de sair de casa. Quando eu conheci ele, aí... Foi no Anselmo. Aonde? Na fazenda, no Anselmo, quando teve festa lá dele. Festa, é verdade, né? Conhecemos lá na fazenda do Anselmo. Depois daí começamos, né? Namorar, daí um ano casemos. Moremos na Leopoldina, da Leopoldina mudemos aqui e aqui nós temos Eterno. Rafar é uma boa cidade. Eu também Calma. Eu gosto de Rafar. Tem só que falar bem. Tudo bom, povo bom, vizinho bom, tudo uma maravilha é aqui.
O seu Zequinha fez questão de mostrar o seu Jeep, todinho original. E não é que mais tarde encontramos o casal pelas ruas da cidade, no Jeep, é claro. O seu Denizar já nos deixou, mas temos o seu depoimento gravado para que fique na nossa memória este grande homem. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que nos estão dando de falarmos alguma coisa para constar da história dessa Rafar querida, que diz o ditado que mãe não é aquela que trouxe a criança à luz, aquela que cria. Nós viemos aqui vindo de Mombuca, nós viemos aqui para Rafar em 1932. Em 1932, com 7 anos de idade. Passamos a nossa infância aqui, uma das razões pelas quais eu estou preso por raízes aqui a Rafar. Andamos por aí, pelo mundo afora, rodando por aí, mas voltamos aqui. E aqui nós vamos ficar até que o nosso tempo neste plano termine e nós possamos voltar à verdadeira vida. Um detalhe antes disso aqui. Nós trabalhamos aqui em Rafar também, fomos funcionários aqui do São Bernardo, da Fazenda São Bernardo. Eu tinha terminado o tiro de guerra em Piracicaba, e então o meu cunhado, o Armando Biasi, arranjou um trabalho para aqui e nós passamos uma temporada aí. Papai era farmacêutico e médico também. Ele só não pôde registrar o diploma dele por uma questão de finanças, então, mas tudo bem. Esse é um outro detalhe. Então, como não havia outra saída, fim do ginásio, estava na época da guerra, nós, então, fomos para a aeronáutica. Nos formamos na escola de especialistas e fomos para o Rio de Janeiro, sendo classificados na base aérea do Galeão, então, zona de guerra. Ah, Rafar, uma saudade tão grande da minha Rafar. Eu chamo minha Rafar porque, independente do título que me foi concedido pela Câmara, eu me senti sempre filho de Rafar. Que naquele tempo que nós chegamos aqui, Rafar era uma família só. Rafar era uma família. Todos se conheciam, todos se estimavam, todos se davam as mãos. E Rafar tinha tudo. Rafar tinha cinema mudo, sim, no resto da dúvida, mas tinha teatro. Nós tivemos aqui a visita de uma orquestra italiana maravilhosa. Tivemos aqui a visita de cossacos, viu? Cossacos russos, cossacos de Kuban, chamado isso. Fizeram uma demonstração lá no campo de futebol do Elite, lá na Leopoldina, uma coisa maravilhosa. Ali onde era o Círculo Italiani Uniti, depois Cine para Todos, aos domingos, eu me emociono. A colônia italiana em Rafar era tão grande que nós, crianças, aprendíamos a falar italiano. No fim, todo mundo falava italiano. Era uma troca. O brasileiro ensinava o italiano ensinava o brasileiro a falar italiano, né? Então, aos domingos, ali na frente do cinema, naquele hall de entrada, cadeiras ali, um dos... ai, que saudade. Um dos italianos ali que sabia ler, naturalmente, porque eles todos sabiam. Então, liam um jornal chamado Fanfulla. Fanfulla em italiano. E os outros ficavam ali escutando, assim, dava impressão, fumando um cigarrinho, ou então um cachimbinho, os olhos fechados. Alguns chegavam a chorar de saudade da terra deles. Meus queridos, nós estamos com 93 anos até novembro. Nós estamos de setembro até novembro de 93. Então, adiante, se a gente chegar até lá, não sei. Mas com muito amor, com muito carinho, amando a pátria e continuando fazendo aquilo que sempre fizemos quando prestamos juramento à bandeira. Dar a vida, se preciso for, em defesa da pátria.
Os meus avós vieram da Itália, de navio, 1800 e alguma coisa, foram para o Rio de Janeiro, uma parte veio para cá, outra parte foi para o sul e tal, e se espalhou, né? E meu avô constituiu família, ele foi para uma fazenda chamada Saltinho, né? Tinha bastante filho, né, e tal, naquela época, e meu pai era um deles, né? Aí ele trabalhava na lavoura, meu avô, e aquele tempo era uma árvore, sabe? Todo mundo trabalhava na mesma empresa. E meu pai também passou a trabalhar nessa empresa, União São Paulo, na época, na parte da lavoura, né? Aí, quando eu acho que ele fez 18 anos, ele foi chamado para servir o exército. E ele nos contava muita história, inclusive tem fotos, né, dele lá fazendo os exercícios e tal. Com 16 anos eu ingressei nessa empresa, né, da agroquímica, dessa parte desativada que você vê aí. Aí eu fiz carreira, aí trabalhei 15 anos, né, de 1975 até 1990, quando desativou, no setor químico, né. Aí a empresa começou a funcionar, né, a parte de produção. Eu fui para a produção e tal, aí em 1990 essa empresa foi desativada. Tinha acho, 250 funcionários, mais ou menos. Puxa vida, eu gosto muito de Rafar, uma cidade que é uma família, né? É uma família. Então eu gosto muito de Rafar. Vamos lembrar de Maria Teresa Aprilante Jimenez, né, que foi uma perseverante tanto na formação da Igreja Católica, mas essa mulher sempre com ardor missionário e vontade de ajudar as pessoas, passava de casa em casa com um caderninho, arrecadando dinheiro para a construção de uma sala num hospital, num espaço aqui para começar a unidade básica de saúde. O SAR foi um grande clube que reunia os moradores da cidade para todos os acontecimentos sociais e muita diversão aos finais de semana. Como podemos ver, o clube ainda está aí até hoje. Esse casal viveu de perto os tempos do clube. Nós podemos pegar o clube, mas só fazer uma sociedade. Não tem público. Vamos fazer quem quer ficar sócio, mas estava aqui. A piscina era só barro. Então nós tirávamos com carriola, ela com a outra mulher, guardava os carrinhos para fora. E fomos devagar tocando. Fizemos uma sociedade, aí tudo que está feito no clube lá, que estava feito, foi nós que fizemos. O barracão de festa, fizemos um poço para ter água nossa, fizemos campo, fizemos 2 quadros de areia. Sauna, 2 vezes por semana e tinha o barzinho, a gente tomava um refrigerante, tomava uma cervejinha também, e comia salgadinho. Não, era muito bom. Como é que chamava? Baile? Caribe. Baile do Caribe. Nós pusemos o nome de Baile do Caribe. E uma vez por mês nós fazíamos um baile também, um baile social. Tinha hidroginástica, futebol, tudo, campeonato de futebol, baile uma vez por mês. Tinha toda a parte esportiva, tinha lá, no clube. O Cine para Tudo é uma história. Foi lá que nós começamos a namorar. No Cine para Tudo. Nós vamos fazer 57 anos de casado. De casado. E aquele tempo, você lá fora, você ficava olhando a menina. Aí você falava para ela, viu? Você não quer guardar um lugar para mim perto de você no cinema? Carnaval fazia na quadra, lá embaixo. Aí tinha um campo aí que era fora de série, com a bancada coberta. Fazia o carnaval na quadra. Cobria a quadra, punha um tambor com cerrado, o carnaval se ia na quadra. Não cabia gente dentro da quadra. Vinha tudo dançar em Rafar o carnaval, porque Rafar era o carnaval da região, e Guarete não tinha. Eu ia assistir. Eu ia assistir. Que triste. A rua principal ali, os homens aqui, chegavam lá, se virava e voltava. Não, mas ficava a turma assim também, né? Sabe? Mas cheio na rua lá embaixo, ficava cheio de gente. De Capivari, quando eu chegava, o ônibus de Capivari... Nossa Senhora, Capivari vinha tudo aqui.
Capivari, A maior parte das moças daqui casou com gente de Capivari. Moço de Capivari. E moço de Capivari casou com moça daqui. E te dava risada porque naquele tempo era paralelepípedo. Muito usava sapato alto, entrava no vão da pedra. E para nós era festa isso aí, sabe? O trem passava aqui, O trem passava domingo, 8h30 da noite. E o nosso gosto era ver o passeio, o trem passar. E estava cheio de mocinho. Porque nós éramos nos vagão, só ficava tudo na beira. As mocinhas, naquele tempo que ia viajar, de Piracicaba para lá, ia no vagão. Então nós ficava na janelinha, batendo papo com as meninas. Essa era a diversão nossa. 1º de maio a festa era aqui. 1º de maio tinha festa dia inteirinho. No campo. No campo. O francês chegou a dar churrasco o dia inteiro para todo mundo. Matar 15 de 20 boi, francês, fazer uma churrasqueira grande no campo e dar churrasco para quem viesse, de onde viesse, comia carne. Com 17 anos fui campeão na 3ª divisão no profissional. Com 17 anos. E continuei jogando até acabar, até o enchente de 70 acabar com o campo. Acabou com o campo, cobriu a trave do campo, o enchente. Porque o campo, mais ou menos, o gordo fundo do campo, era mais ou menos uns 100 metros do rio. Quando deu enchente de 70, a água veio, encheu, veio até na gorda de cima aqui. Aí levou tudo embora, acabou com o campo. Aqui teve time bom, viu? Cada briga. Eu tenho fotografia guardada de futebol, é que tem hora que eu fico olhando, dá até dó, dá até chorar. A fotografia que eu tenho. A semana inteira a rua lá embaixo era cheia de gente. O pessoal que morava lá, tudo sentado na frente da casa de cadeira, né? A loja ficava aberta, então ficava todo mundo ali sentado. E nós saímos tudo na rua batendo papo ali, tudo que era 10h30, 11 horas. Naquele tempo, o horário de eu ir embora em casa era 10h30, 11 horas. Né? Hoje é hora de sair. Naquele tempo é hora de chegar. Eu posso contar a história da Rafar. Esse casal lembra do namoro e do casamento para toda a vida. Bom, eu nasci aqui em Rafar. Meu pai trabalhava na usina. Aliás, na época só tinha usina aqui, né? E nós morávamos numa casa cedida pela usina também, né? Era um bairro da cidade, é isso. E nasci, me criei, me formei, me casei, tudo aqui. Sempre morei aqui em Rafar. Nós pegamos uma parte, meu pai era fornecedor de cana. Então, ele tinha essa relação com a usina, porque ele fornecia cana para a usina. E Mário trabalhava lá. Mário começou trabalhando lá, foi crescendo lá dentro, e eu sempre me dediquei à educação. Eu trabalhei 46 anos na educação, só que até os 12 anos eu morei na Fazenda Saltinho. Depois nós mudamos para cá. E também cresci aqui, estudei, nós estudávamos em Capivari, depois nós fizemos curso superior e tivemos filhos e fizemos 50 anos de casado esse ano. Faz 50 que somos casados, mas na realidade acho que vivemos assim 3 anos de namoro, né? mais a parte escolar, dá quase 60 anos que a gente se conhece. Nós éramos colegas e depois nos tornamos namorados, então a gente se conhece desde criança, vamos dizer. Nós nos casamos no dia 12 de junho de 71, no civil, e no dia 26 de junho de 71 na igreja. Meu pai eu não participava muito assim, mas isso que nós ia ao cinema, dava aquelas voltas na rua que eles chamam de footing, ele também fazia isso. Depois a gente começou a namorar, ia ao cinema também, ficava lá na praça, não tinha muita coisa. Aí depois que nós nos casamos, a gente frequentava o clube em Capivari.
Mas eu, quando era moça, não saía muito assim. Tinha baile aqui, tudo. E quando a gente namorava, tinha umas brincadeiras dançantes, sabe? Aliás, o primeiro encontro nosso de namorado mesmo foi numa brincadeira dançante, onde hoje era e é até hoje o Círculo Operário Rafardense ali, entendeu? Foi o primeiro encontro nosso, assim, como o começo do namoro, em setembro de 1968. Isso que eu falo para você, esse relacionamento entre as pessoas, professor, aluno, professor, familiares, amigos, conhecidos, isso era muito bom aqui. As casas estavam sempre abertas à disposição de todos os vizinhos. Agora a gente quase não tem mais isso, né? Eu sou saudosista. Sou saudosista. Eu tenho saudades da época, inclusive, eu morava perto do campo de futebol, um campo, não esse daqui, que esse é mais novo, o antigo campo de futebol, tinha quadra de basquete, com arquibancada, coberta, e eu passei a minha infância ali naquele campo, brincando, jogando bola, joguei bola até uns 20 anos, né? Depois eu parei, mas eu trabalhava na usina, no escritório, e eu já peguei essa transformação quando começaram a demolir tudo aquilo, sabe? Começou a construir esse e demolir o outro. Então eu, pela janela, eu olhava e falava, puxa vida, ó, a minha infância foi aqui, né? Eu posso dizer que eu tive infância, porque eu brincava. Como ela foi formada por imigrantes italianos, algumas famílias vieram para cá, então o que aconteceu? O filho de um se casava com o filho de outro, então se você perguntasse, todo mundo era parente. As famílias eram bem relacionadas, né? Podia-se dizer que a Rafael era uma família só. Para quem acha que o amor é para os jovens, deveria ver esse casal. Quem conta a história é o seu Heitor. Quando eu vi Palmira, ela tinha 13 anos. Para mim, acabou o mundo. Era Palmira e eu sabia Palmira, ela com 13 anos. Mas eu tinha 17. Eu tinha 17 e eu sempre achava um motivo para conversar, e vai conversando, e foi passando o tempo. Ela completou 14 anos. Aí eu queria começar a namorar. Já com 13 anos que ela tinha, eu queria começar, mas era amor. Era amor, era paixão. Eu gostava mesmo de uma coisa séria, honesta, justa, sadia. E ela, não, tem que esperar, e não. E ela fez 14 anos, e a gente está conversando ainda de hoje, ou ela com as colegas, e foi passando os 14 anos, e eu em cima, ela não, e ela completou 15 anos. Falei, agora você tem 15 anos, sua colega já estão namorando, já são noiva, você com 15 anos ainda nem começou a namorar. Falei, nossa, tem que esperar. E eu acho que eu enchia tanto ela, que um dia ela falou, não adianta você falar, porque nós só vamos começar a namorar quando eu completar 16 anos. Antes nada. Vamos conversando só. E eu tive que esperar os 3 anos. Esperei aqueles 3 anos e namoramos mais 2 anos ainda para casar. E está fazendo 70 anos que nós estamos casados. E 5 de namoro. Mas é um amor que para mim parece que foi sagrado. E quem é a Palmira ou Dona Biba? Olha ela aí cuidando da criação. Hoje, de uma época para cá, de uma época já bem longe, nós dormimos
de mão dada. Nós dormimos abraçados, se beijando. Não tenho vergonha de falar, companheiro. Ela está aí, em testemunho. Dormimos quando nós não estamos de mão dada, estamos abraçados, estamos se beijando, não passa uma noite. E eu acredito que enquanto Deus me der saúde, nós vamos levando nesse caminho, que graças a Deus foi um caminho para mim até de glória, companheiro. Mas no final, ela veio ficar bem perto do seu amado. Eu te ajudei dele. Esperar 3 anos. Tinha 13 anos, ele queria namorar. Amor. Outro. E assim, encerramos essa viagem no tempo, contando um pouco dessa rica história. A história de uma cidade que vem se desenvolvendo através do tempo. Agradecemos a todos os cidadãos por esse amor e trabalho e que fazem Rafar uma grande família. Parabéns, Cidade Coração!